Olá, boa noite. Espero que todas estejam bem. Ontem a gente falou um pouquinho sobre Hecate e hoje, então, uma continuação um pouco de Hecate, uma continuação essa semana inteira. Vamos falar sobre morte e renascimento, sobre a primeira fase do nosso ciclo, a fase da lua nova, da menstruação. E hoje, para continuar um pouco ainda a história da Hecate, a gente vai trazer então uma outra deusa que é muito cultuada também quando a gente está na nossa TPM e menstruação. É uma deusa muito poderosa, a deusa é a rainha do submundo. Eu vou falar um pouco mais sobre ela ainda também na terceira semana, quando eu trouxer uma outra personagem que vocês vão conhecer. Então, deixa eu compartilhar para a gente entrar na história juntas. Deixa eu abrir um pouquinho. É a deusa Perséfone. Não sei se está dando para vocês verem bem a tela. Quem é a deusa Perséfone? Na história da mitologia grega, né, da Grécia Antiga, a gente fala muito sobre os mistérios de Eleusis, ou os mistérios de Perséfone e Deméter. Já é aí uma deusa mais voltada para o patriarcado. Ela é filha de Deméter e Zeus. Então, a gente vai falar, quando a gente falar sobre Grécia Antiga, principalmente, a gente vai falar sobre alguns personagens, algumas deusas que a gente chama de filhinha do papai ou filhinha da mamãe. A Perséfone, ela é muito conectada com a mãe dela, então ela é chamada até na psicologia de a filha da mãe, né, ou a filhinha da mamãe. Isso traz todo o que a gente for falar aqui sobre a história dela, é uma conexão muito profunda, mas também de muita codependência com a mãe, né? Então, para a gente resumir a história, tudo começa quando Perséfone ainda é uma menina, e enquanto menina, o nome dela é Coré. Ainda quando Coré, ela é muito conectada com a mãe, que está aqui do lado, que é a Deméter, essa aqui é a Perséfone, e aqui atrás entra o personagem do Hades, que é o deus do submundo, que é o rei do submundo. Perséfone e Deméter, ou Coré e Deméter, têm uma relação muito simbiótica, uma relação muito amorosa, muito conectada, muito envolvida com o servir aos humanos com abundância. Então, elas são as deusas da colheita, as deusas dos grãos, dos cereais, da agricultura, elas são as deusas da fartura, a Deméter, principalmente, né? É a deusa dos ciclos das estações do ano, enfim. E quando Coreia ainda muito menina, né, na fase ali entre menina e virando já quase uma mulher, ela é raptada por Hades, pelo deus do submundo. Em que momento? Quando ela tem ali por volta de 13 anos, mais ou menos 12, 13 anos, ainda uma menina, ela é muito inocente, muito ingênua. Então, enquanto a mãe está colhendo, né, os grãos, vendo como é que ficou a colheita deste ano, ela se afasta um pouco da mãe e ela se encanta por um narciso. O narciso já é uma flor muito voltada para essa divindade que é Hades, né, que fala muito sobre essa ligação entre os mundos, mas isso eu falo mais adiante. Então, Coreia se apaixona por aquela flor e ela vai, né, sentir o aroma da flor. E nesse momento, Hades abre uma fenda que joga ela no submundo. E nesse momento, então, ela é sequestrada por Hades. E ela some, né? Como ela é tragada pela fenda que se abre, ela some. E aí Deméter, que volta para ver onde é que está a filha, entra em profundo desespero. Começa a procurar a filha por todos os lugares, é, é, começa a procurar ajuda, buscar, saber se alguém viu a filha, enfim.
A gente entra aí mais sobre Deméter na próxima semana, né? Daqui a 2 semanas. Então, não vou falar muito sobre ela. Mas, olhando pelo olhar da mãe, perder uma filha, né? Uma filha que some, uma filha que foge ao alcance dos olhos, enfim, é desesperador, né? E Deméter entra nesse profundo desespero, nessa profunda depressão, e ela morre por dentro, né? E quando a deusa da agricultura, quando a rainha da colheita morre por dentro, ela resseca por dentro, a humanidade começa a ver que as colheitas ressecam, secaram, congelaram, e aí entra o inverno. E aí, como a humanidade começa a ficar com fome, né, coisa que eles estavam vendo que Deméter estava morrendo por dentro, eles procuram Zeus, né, e falam: você precisa fazer alguma coisa, você precisa trazer de volta a filha dela, porque ela vai morrer, e se ela morrer, todo mundo vai morrer, né? E aí, nessa pressão, nessa coação, enfim, ele começa a procurar saber o que que aconteceu, e eles descobrem que ela está no submundo com Hades. Neste meio tempo, quem entra para falar com Deméter, vendo todo o sofrimento de Deméter, é Hécate, que nesse momento, como ela transita entre os mundos, ela estava observando muito Hades, né? Hades sequestra a filha de Deméter, e ele colocou aquele Narciso ali não à toa, né? Ele manipulou a Perséfone, que enquanto Coré. Então, Hecate já sabia que ele estava manipulando alguma coisa, armando alguma coisa, mas como a gente vai ver essa semana, só as deusas que pertencem a elas próprias, ela não se mete, né? Ela não sabe exatamente o que ele está fazendo, mas ela fica só observando ele, sabendo que alguma coisa não está muito normal. E como ela percebe o que que aconteceu, ela vai em busca ela vai ajudar Deméter nessa busca pela filha. E ela fala: olha, eu sei onde a sua filha está, eu vou acompanhar você até o submundo, né? Porque ela é aquela deusa que pode transitar em todos os lugares. E nesse momento, então, Zeus também começa a intervir, e ele fala: olha, a nossa filha pode voltar do submundo, ele fala com Deméter, né? Coré pode voltar do submundo desde que ela não tenha comido nada do mundo dos mortos. Ela não, se ela tiver comido alguma coisa dos mortos, ela não pode mais sair de lá. E aí Deméter pergunta para Perséfone quando chega lá no submundo, né? Filha, você pode voltar para a gente lá para a superfície, para a primavera, para a colheita, enfim. Se você não tiver comido nada, você comeu alguma coisa? E aí a gente entra num simbolismo que eu acho importante falar, né? Nesse momento, Coré, que já é Perséfone, que já se tornou rainha do submundo, ela mente para a mãe, numa forma de fugir da responsabilidade, né? Porque ela comeu 6 sementes de romã que Hades manipulou também, seduziu ela para ela comer. Só que como ela tem essa relação simbiótica com a mãe, e ela não quer decepcionar a mãe, ela acaba indo para um lugar de escapismo, né? Então ela não diz a verdade. E então descobrem-se depois que ela mentiu, descobre-se que ela comeu as 6 sementes e que ela não pode voltar para o mundo dos vivos, né? Para sempre, que ela vai ter sempre, como ela assumiu um compromisso com Hades, ela casou com Hades com esse rito de passagem, né, da romã, ela precisa então ficar com Hades. E para resumir, a ópera, nesse momento que todos eles estão tentando fazer com que ela volte para o lugar dela, mas ao mesmo tempo que ela assumiu o compromisso de estar no mundo dos mortos, de estar no submundo, ela fica metade do mês, então, metade do ano, desculpa. Ela fica 6 meses, já que foram 6 sementes, né, de romã. Ela fica 6 meses no submundo, e enquanto ela fica 6 meses no submundo, Deméter fica muito triste, muito deprimida, e ela entra
nessa escassez, né? Nessa secura. E aí vem o outono e o inverno. Ela fica triste, ela fica deprimida, sem vida, né? Ela fica infértil. Quando a Perséfone volta então para o mundo, aí volta a primavera e o verão. Então essa donzela e essa mãe, elas fazem parte lá da deusa tríplice, né? Que é a donzela, a mãe e a anciã no papel da Hécate, como aquelas três mulheres que se encontram nesse momento de ciclicidade natural nossa, que todas as mulheres têm dentro de si, muito fortemente, essa donzela, essa mãe e essa bruxona, essa anciã. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre os símbolos, né, que eu até trouxe aqui para não me perder. Alguns símbolos importantes, né? A donzela, ela é muito esse arquétipo de procurar alguém para salvá-la, procurar alguém para ajudá-la, né? Só que a gente está falando aqui de uma deusa, de uma rainha do submundo. Em que momento a gente se torna rainha do nosso próprio submundo? Quando a gente abandona a nossa ingenuidade, né? Quando a gente abandona a nossa criancice, a nossa imaturidade, o nosso excesso de escapismo, né? Quando a gente lida direto com as nossas sombras, com o nosso inconsciente, com a nossa espiritualidade. Que sombras são essas, né? São os nossos traumas, são as nossas dores, as nossas feridas, o nosso momento de terapia, o nosso momento de enfrentar os nossos monstros. Se a gente não faz esse papel de se tornar rainha do submundo, do nosso submundo, das nossas dores, ou seja, superar a nossa dor é se tornar a rainha do nosso submundo. Ou a gente faz esse processo de adultecer, ou a gente fica sempre nesse escapismo, né? Nessa inocência, buscando a nossa mãe, às vezes até em amigas, em professoras, mentoras, nas mães, né? Com esse receio de crescer. Com esse receio não, com essa resistência de crescer. Ou também é muito comum a gente buscar em homens, né? Quem tem muito o arquétipo da Perséfone, geralmente sai de uma mãe muito superprotetora, muito controladora, para um casamento com um homem que é muito também manipulador, controlador, às vezes mentiroso, narcisista. É, ela está sempre se vendo envolvida em alguém que vai cuidar dela, porque ela é uma donzela, que não sabe cuidar de si mesma, mas em contrapartida ela precisa pagar o preço sendo sempre, desculpa o termo, tá? Meio abobalhada, né? Meio bobinha, meio inocente demais, né? A gente costuma falar sobre a que paga de louca, né? A que se faz de louca, a que se faz de boba, né? Porque se ela tiver que lidar com o que incomoda ela, ela vai ter que pagar o preço do adultecer. Então, esse é um ponto muito importante para quem tem Perséfone muito forte dentro de si, mas que não quer pagar o preço do adultecer. É, por que que é importante falar sobre isso? Porque a força dessa mulher, ela só existe quando ela topa pagar o preço de mergulhar nessas profundezas que se abre, né? Quando o Hades abre essa fenda, mergulhar nessa profundeza que se abre para ela se encontrar à sombra, para ela sair da Coré e se tornar Perséfone, né? Para ela sair da menina e se tornar mulher. E em que momento isso acontece? Na saída da nossa ovulação para receber a nossa TPM. Então, quem tem o seu ciclo muito forte, né, e quem está conectada com o seu ciclo forte, ou quem não menstrua, está conectada com a lua externa, está conectada com a nossa intuição, é fácil a gente perceber quando eu estou, por exemplo, ovulando, né? Estou com muita energia, 100% bateria, estou lá trabalhando, tô bem, tô com energia boa, né? E aí, de repente, me sinto sem energia. É como se eu tivesse caído naquela fenda, como se eu tivesse
sentido que alguém apagou minha luz, né? Alguém desligou meu interruptor, sabe? E esse momento é um momento de receber, é um momento natural, é um momento de receber minha sombra, que não é necessariamente nada ruim, não é depressão, né? Pode se tornar depressão e ansiedade se você não olhar para isso. Mas é um momento natural de que acabou a luz e você vai olhar para a sua sombra agora. Porque nós somos cíclicas, né? Nós somos menina, mãe e bruxona anciã. Então, a gente precisa sair da menina para encontrar essa bruxona. A gente precisa sair da menina para encontrar essa mãe dentro da gente. E quando que a gente encontra a nossa bruxona? Quando a gente mergulha nesse sequestro do Hades, né? Nesse sequestro de sombra. E aí a gente precisa adultecer. A gente precisa olhar para aquela sombra e falar o que que é sombra nesse caso, por exemplo. Aquela intuição que está ali falando, olha, essa pessoa está mentindo para você, olha, não vai por esse caminho, isso não é legal para você. Olha, você precisa cuidar mais da sua saúde, você precisa cuidar mais da sua mediunidade, você precisa aprender a se blindar, você não pode ser esponja de todo mundo, você não pode ser boazinha com todo mundo, você precisa aprender a ter o seu espaço. Enfim, isso é lidar com coisas que são desconfortáveis, né? Que fazem a gente crescer, mas para isso eu vou precisar sair da minha ingenuidade. A minha ingenuidade é boa no sentido de que ela faz eu culpar todo mundo, né? Eu estou sempre nessa negação e culpa quando eu não quero crescer. Então é muito mais fácil, muito mais cômodo, muito mais confortável eu sentar e chorar e pedir para as minhas Deméters, né, das minhas mães, me ajudarem, me salvarem, me protegerem, porque eu não quero crescer. Então, se tornar a rainha do submundo é crescer. É assumir que você tem os seus compromissos, as suas responsabilidades. E aí o compromisso que a gente fala sobre a romã é o compromisso do sangue, né? Do sangue menstrual. Então, mulheres que têm dificuldade de ver o seu sangue, de ver nada mais ser mulher, né? E deixar de ser menina do que menstruar. Então, olhar para o seu sangue, olhar para o seu sangue como limpeza, né? O que que precisa ser limpo, o que que precisa ser morto e enterrado, o que que precisa ser renovado, né? Essa transição de morte e renascimento. O sangue menstrual, para quem precisa trabalhar com ele, né? Para quem precisa curar essa relação com o seu próprio sangue menstrual, é indicado sempre plantar a lua. Então, quem não menstrua mais faz um chá de hibisco, né, ou um vinho, enfim, e num rito simbólico, num rito de passagem, molha as suas plantinhas ou devolve esse sangue menstrual para a terra, né? Então, quem menstrua, pega o coletor ou pega a calcinha menstrual, dilui numa água, né, esse recipiente, molha as suas plantas, plante a sua lua, né? É uma forma de você fazer as pazes com o seu sangue. Então, mulheres que têm uma menstruação muito doída, com muita dor, com muita cólica, olha para o que essa dor e essa cólica está falando de olhe para o seu feminino. Você tem dificuldade de olhar para você como mulher, você ainda se vê como menina, né? Você ainda está buscando sua mãe, você ainda está nessa simbiose aí com a mãe, nessa dependência emocional com a mãe, ou até com parceiros que têm essa relação também meio predatória, né? Meio narcisista, onde você precisa ser uma menininha, entendeu? Então, é importante olhar para isso como um rito de passagem. Que mais? Já falei, já falei. Rainha do submundo. Tarã, tá. É, é um momento de morte e renascimento. Eu falei sobre a nossa ciclicidade. E aí olhar para. Aí eu trouxe aqui alguns exercícios, né, para a gente ficar
essa semana mais em silêncio, né? Mas eu queria falar um pouco sobre os excessos da Perséfone, que é quais são os excessos, né? Se eu não estou equilibrada, eu estou nas polaridades, né? Então, o primeiro excesso de desconexão com Perséfone é aquela mulher que não ouve a intuição, que está sempre dependente da opinião alheia, né? Ela não sabe se ouvir, ela quer ouvir a opinião de todo mundo. E ela é muito prática, muito desconectada dela mesma, muito mental, muito racional, ela não acredita em sonho, ela não acredita em intuição, ela é muito prática e objetiva. Qual é a outra polaridade? É aquela que está tão mergulhada na fenda, né, que ela não quer sair mais do mundo que ela mesma criou. Então é um pouco desconectada da realidade, é um pouco ela mesma não tem autopercepção, ela não se percebe, ela não faz, ela não sabe o que ela faz, ela não sabe o que ela fala, é, excessos de mentira, né? Como ela mentiu para a mãe, para ela, né, não assumir a autorresponsabilidade, é uma pessoa que pode usar o artifício da mentira sem pesar as consequências, né? Então ela age de forma inconsequente, imatura e irresponsável com frequência. Ela se desconecta da realidade com frequência. Então, olhe para os excessos também, né? Então, essa semana a gente vai buscar silenciar e quem se conectou muito aí com o arquétipo da Perséfone, além de silenciar, observa o que que na sua vida está te incomodando, mas que você está faltando com a palavra, está faltando com o compromisso, tá faltando com a verdade, está resistindo a adultecer. Fala que vai fazer alguma coisa ou não faz. Fala que vai mudar em alguma coisa ou não muda. Por que que você precisa aí assumir essas rédeas da sua vida e deixar a sua mãe viver a vida dela e se tornar a sua própria mãe de você, né? Então, sair dessa simbiose onde você ainda precisa ser menina, filha da mãe, entendeu? O que mais aqui que eu trouxe de que é importante? Observar os seus relacionamentos com os homens, se você se relaciona com homens sendo uma menina, sendo uma menina donzela, né? E também perceber essa necessidade aqui, ó, de salvação. Quando a gente está muito na nossa criança, quando a gente fica muito na nossa imaturidade, a gente fica dando muita demanda para os outros, né? A gente fica muito no caos, dando demanda para todo mundo salvar a gente. Então, quem tem um arquétipo da Perséfone forte, precisa observar em si o quanto que você fica dando demanda que é sua, que é para você resolver, para os outros, principalmente para mulheres que tenham muito esse arquétipo de mãe. E aqui também eu trouxe o olhar dela, né? A rainha do submundo, a deusa da intuição, do misticismo, da mediunidade, a soberana dos mortos. Mergulhando nas profundezas dessa fenda que se abre na TPM, na menstruação, que a gente desperta para o nosso poder e aí sim a gente se torna rainha. Então, quando que a gente fortalece isso na gente? Nas experiências místicas, na espiritualidade, na expansão da consciência, nos poderes transpessoais, né? Na clarividência, na intuição. É essa passagem que a gente falou sobre Hecate, né? Como que você sai do mundo material para o mundo espiritual numa rapidez muito, né, muito profunda. É só você entrar nesse mundo com a sua própria permissão. O mundo dos sonhos, que a gente vai trabalhar muito essa semana, e aprender a acolher suas sombras, aprender a acolher sua TPM, sua menstruação, e aí presta bem atenção nesse ponto negativo da Perséfone, né? Você só vai se tornar sua rainha, sair bem mais fortalecida desse momento de depressão, às vezes que a gente cai, né? Que a gente cai. Quando você olhar para a sua confusão mental, para esse artifício que a gente às vezes usa da mentira, para essa lamentação, vitimismo, imaturidade, dependência emocional, relacionamento com homens que se aproveitam, que manipulam,
com a falta de assertividade, com a falta de direcionamento e com o ego frágil, né? Que todo mundo tem que pisar em ovos, parece que a gente é de cristal às vezes, quando a gente é muito menininha, né? Que tudo dói, que a gente fica muito dói. É o ego frágil. Como fortalecer? Plantando a nossa lua, mergulhando no nosso submundo com a intenção de ser rainha, com a intenção de ser uma deusa, né? É o momento de sair desse mundo dos mortos e renascer mais intensa, mais soberana, mais bruxona, mais dona de si própria. Assumir as rédeas da própria vida, ter mais consciência, adultecer. Então, essa semana a gente vai trabalhar essas deusas que trabalham muito essa morte e renascimento, e hoje, então, o convite é adultecer. O convite é conversar com as tuas sombras e como que eu posso me tornar rainha desse meu submundo, dessas minhas sombras. Tá bom? É isso. Um beijo. Deixa eu interromper aqui para me despedir de todas. Um beijo. Nos falamos então amanhã. Vou trazer uma outra deusa, não vou dar spoiler, mas o exercício de hoje é simples, é só conversar com o seu comportamento, como que você se comporta quando você lida com algo que é mais sombrio, né? Com as suas feridas, com as suas dores, com o seu escapismo, enfim. Um beijo.